tudo bem? A receita que eu trago para vocês hoje é a desse pão integral. Esse pão ele não contém nem um pouquinho de farinha branca. É somente farinha de trigo integral, farinha de aveia e farinha de arroz. A receita é fácil de fazer, dá um pouco de trabalho pelo fato de ter que sovar bem a massa, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E compensa muito você fazer seu próprio pão em casa, porque esse que a gente compra no mercado, a gente sabe que tem farinha branca no meio e outros ingredientes que não são bons para a saúde. Então, olha que lindo ficou o pãozinho, fica uma delícia e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você gostar da receita, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo para mim e compartilha com quem gosta de fazer o seu pãozinho e quem gosta de um pão integral. Então, bora colocar a mão na massa? Para fazer sua massa, acrescente em uma vasilha 4 xícaras de farinha de trigo integral. Acrescente também 3 colheres de chá de fermento biológico seco, aquele fermento de saquinho que você compra no supermercado. E acrescente 2,5 copos de água morna. A água deve estar em temperatura de mamadeira, ela não pode estar muito quente. Agora você vai misturar bem com uma colher todos os ingredientes. Aqui eu misturo com a colher de pau mesmo, porque só depois que a gente vai precisar sovar a massa com pão. Agora você vai cobrir ela com um paninho e deixar descansar por 10 minutos. Esse descanso é muito importante. Depois que descansou, você vai acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher de chá de sal. Acrescente também 1/3 do copo de óleo de coco ou de girassol, o óleo é de sua preferência. 1 xícara de farelo de aveia ou farinha de aveia. E 1 xícara de farinha de arroz. Essa farinha de aveia e de arroz que eu coloquei por último, você pode substituir por 2 xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo ajuda com que seu pão não fique tão esfarelento. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas se você preferir, pode colocar a farinha de trigo. Agora você vai sovar bem essa massa, agora é com a mão mesmo. Se você não tem uma batedeira planetária que bate pão, você vai sovar a massa, você pode despejar ela em uma pedra limpinha, coloca um pouquinho de farinha de trigo para a massa não grudar e sova bem essa massa por 10 minutos. Haja braço, mas é necessário para o seu pão ficar fofinho e crescer bastante. Aqui eu estou batendo na batedeira por 5 minutos. Depois eu vou sovar mais um pouco com as mãos, para eu ter certeza que essa massa tem que ficar bem sovadinha, para o meu pão ficar bem fofinho e crescer bastante. Olha como a massa muda de textura, né? Agora eu pego uma forma, essa forma é antiaderente. Essa é aquela que sai o formato de pão integral mesmo. E essa outra forma, ela é de fazer cupcake ou bolinho individual. Como eu não tinha 2 formas de pão, de fazer o pão de forma compridinho, eu peguei a outra para fazer os pãezinhos individual. Aqui eu estou untando com óleo de coco para eu ter certeza que meu pão não vai grudar na forma. Mas se você tiver papel manteiga, você pode colocar o papel manteiga que o seu pão solta facilmente. Agora eu pego a massa, eu vou cortar ela com a faca, vou dividir não no meio certinho, mas essa parte maior é para colocar na forma de pão de forma mesmo, que é aquela quadradinha. Então eu amasso bem e faço mais ou menos o formato quadradinho ali que vai caber na forma. Não deixe ela muito alta e nem muito fininha. Aí eu deixo ela mais ou menos desse formato que vocês estão vendo. Eu coloco na minha forminha e ela fica assim. Aí essa agora eu vou reservar.
Agora eu vou enrolar os pãezinhos que eu vou fazer redondinho, que é individual, né? Mas se você tiver duas formas daquela de pão integral quadradinha, você pode fazer 2 pães daquele que dá certinho. Aí eu faço as bolinhas e coloco na forminha. E assim eu vou fazendo com toda a minha massa, porque depois a gente vai cobrir com um paninho de prato bem limpinho, porque essa massa deve descansar por 1 hora, porque ela vai dobrar de volume, aí o seu fermento vai agir ali e ele vai dobrar de volume, então vai ficar o pãozinho bem grande. Agora você tampa com um paninho. É bom você deixar descansar num lugar morno. Eu deixei descansar na pedra que eu tenho aqui em casa, que é uma mesa ali fora. E ele cresceu bastante, né? Como vocês estão vendo no vídeo. Agora você leva em forno a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. E o seu pãozinho tá pronto. Olha que lindo que fica seu pão. Super saudável, totalmente integral. Não contém farinha branca. A casquinha de cima fica um pouquinho durinha mesmo, mas é porque não tem farinha de trigo branca. Se você preferir, pode acrescentar, viu? E ele fica bem fofinho e quando você leva na misteira para assar, fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Curte o vídeo, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram para conferir mais receitas e outros vídeos também. Um beijo para vocês.